A Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes. O motivo alegado é a falta de orçamento e, pior, não há previsão de quando o serviço volta ao normal. O alerta está no site da Polícia Federal. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira. Quem deu entrada antes deste anúncio vai receber o documento normalmente. Em nota, a instituição informou que o agendamento online e o atendimento nos postos estão mantidos, mas não há previsão para a entrega do documento. 120 milhões de reais foram destinados à Polícia Federal para este serviço, segundo o orçamento da União deste ano. Polícia Civil e Ministério Público passaram amanhã nas ruas em nova fase da Operação Genebra. O alvo agora é o ex-secretário adjunto de Saúde, Fernando Antunes, e a mulher dele, Márgara Raquel Cunha. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa deles e também na Secretaria de Saúde. A suspeita é que o casal tenha participado de um esquema milionário que resultou no contrato da Cruz Vermelha com o GDF em 2010. Computadores, livros, caixas e malotes lotados de documentos. Todo esse material foi apreendido na casa do ex-secretário adjunto de Saúde do Distrito Federal, Fernando Antunes, no Lago Norte. A apreensão foi encaminhada para a Delegacia de Divisão Especial de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública, no CIA. O que foi apreendido lá na casa dele e também o que foi apreendido na Secretaria de Saúde? Nós fizemos a apreensão de alguns objetos, dentre celulares, computadores, agendas. E as investigações vão continuar nesse sentido. Márgara Raquel Cunha, mulher do ex-secretário, também é alvo das investigações. Esse é o resultado da segunda fase da Operação Genebra, com foco em supostos crimes de peculato, ou seja, desvio de dinheiro, dispensa de licitação, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro no pagamento de 3.500.000 feitos pela Secretaria de Saúde à Cruz Vermelha de Petrópolis em 2010. O repasse era referente a um contrato de prestação de serviço para a gestão das UPAs de São Sebastião e Recanto das Emas, mas ele foi cancelado um mês depois por suspeitas de irregularidades. Mesmo assim, a Cruz Vermelha ficou com a verba e não prestou nenhum serviço. O Ministério Público quer recuperar o dinheiro dos cofres públicos, que atualizados somam quase 9 milhões de reais. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que está contribuindo com o trabalho da polícia e que tem fornecido todas as informações que foram solicitadas. A assessoria jurídica e a corregedoria acompanham de perto o caso. A Secretaria reforça que não tolera irregularidades e que se pauta na transparência. Cláudio Humberto, o que esperar nesse caso, hein? Pois é, olha, o que mais impressiona nesse caso é o fato de essa entidade ter sido contratada para prestar um serviço que não prestou, recebeu mais de 3 milhões de reais, não devolveu a grana e ficou tudo por isso mesmo. Depois de tantos anos, agora é que a gente fica sabendo de toda essa história, né? O que não causa nenhuma estranheza o fato de a Cruz Vermelha ter sido contratada sem licitação. É razoável, é uma entidade respeitada mundialmente, uma entidade sem fins lucrativos. É bastante razoável mesmo, tem notório saber, notória especialização, poderia ser contratada assim para administrar a UPA, a unidade de pronto atendimento. O que não pode é não prestar o serviço e, apesar disso, receber o dinheiro e seus dirigentes sumirem com ele. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está reunida nesse momento para votar a reforma trabalhista. Essa é a última etapa do processo antes de que a reforma chegue ao plenário do Senado. A aprovação é dada como certa e é a prova de fogo do governo Temer, só que o texto já causou uma nova discórdia entre caciques do PMDB. Voltamos a falar com a Renata Dourado. Renata, teve discussão ontem no plenário do Senado? Pois é, teve sim, entre caciques do PMDB, como você bem lembrou. Discórdia entre governistas, né, e oposicionistas é natural, é importante até num sistema democrático que isso aconteça, cada um colocando o seu ponto de vista. Agora, discórdia entre governistas, né, realmente um pouco complicado, demonstra aí a dificuldade que o governo tem em aprovar essa medida que é impopular. Na verdade, o líder do PMDB, que é o partido do presidente Michel Temer no Senado, Renan Calheiros, ele já vem há muito tempo já se posicionando contrário à reforma trabalhista. Segundo ele, da forma que está, vai retirar direitos dos trabalhadores, direitos conquistados aí ao longo de décadas, ao longo de anos.
Então, ontem, ele chegou a dizer, cogitar a possibilidade de trocar nomes que compõem a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, já que essa é uma das prerrogativas do líder do partido, então ele poderia fazer isso, trocar, porque, segundo ele, é necessário um debate mais amplo, um debate mais aprofundado, não queria que essa votação acontecesse hoje. Em contrapartida, o relator da reforma trabalhista na CCJ também, senador Romero Jucá, que é do PMDB, muito aliado do presidente Michel Temer, considerou a possibilidade de destituí-lo da liderança, ou seja, de tirá-lo do cargo. Então, houve sim um certo bate-boca ontem no plenário. Nós separamos um trecho desse diálogo entre os dois. Vamos ver. O presidente Michel Temer não tem mais a confiança da sociedade para fazer uma reforma na calada da noite, atropeladamente, querer votar uma reforma trabalhista que vai revogar direito do trabalhador e ampliar a desigualdade social no nosso país. Isso é um horror. Não é verdade que estamos tirando direitos. A Constituição brasileira garante esses direitos. Quero dizer ao senador Renan Calheiros que estranho essa posição dele dizer que vai mudar os membros, porque nós fizemos uma reunião de bancada e por 17-5 nós definimos que apoiaríamos a reforma e que as coisas ficariam como estão. Se Vossa Excelência muda de posição, nos dá a condição de mudar também. Pois é, mudar também seria exatamente isso, né? Destituí-lo do cargo. Logo depois desse bate-boca aí, Romero Jucá foi até o Palácio do Planalto conversar com o presidente Michel Temer sobre isso e pediu o apoio dele para essa destituição. São 22 senadores. Dizem aí nos bastidores que ele está angariando assinaturas para fazer aí essa mudança. Nós temos imagens ao vivo lá do Senado, apesar desse bate-boca de ontem. Nós temos aí esse debate que está tendo na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Aí você vê o senador Paulo Paim, que é contrário a essa reforma. Então, os senadores que são contrários e que fazem parte da CCJ estão apresentando seu voto em separado, viu, Lana? Não tem prazo para terminar essa votação, deve finalizar hoje, mas pode ser também aí, de acordo com alguns governistas e até oposicionistas, pode ser que vá até ao longo da noite. A gente lembra aqui que houve um acordo entre o presidente Michel Temer e aí os senadores que fazem parte da bancada. Toda e qualquer alteração que os senadores quiserem fazer, seria de forma de editar uma medida provisória. Isso por quê? Para agilizar esse processo. Porque qualquer alteração feita pelos senadores, o projeto volta para a Câmara e tem, portanto, um novo debate da Câmara. E isso não há interesse do governo em acontecer isso. O governo quer que essa medida comece a valer, essa reforma comece a valer o quanto antes. Por isso, há aí sim esse acordo, mas vamos ver se esse acordo vai ser cumprido. Os senadores vão respeitar, e os senadores, pelo menos da área governista, respeitar. E aí vamos acompanhar com relação à reforma trabalhista para ver os próximos passos dessa reforma. Obrigada, Renata. Cláudio Humberto, será que esse racha no PMDB vai prejudicar o andamento da reforma trabalhista? Eu acho que não. Eu quero dar uma notícia em primeira mão. O senador Renan Calheiros não é mais o líder do PMDB. O senador Romero Jucá conseguiu todas as assinaturas que precisava para destituir Renan Calheiros, e aí o Calheiros se antecipou a essa decisão e voluntariamente entregou o cargo antes que fosse corrido dele. É no mínimo curioso a gente assistir Renan Calheiros no papel de defensor dos direitos dos fracos e oprimidos, defensor dos direitos da classe trabalhadora. O senador Renan Calheiros, para criticar a reforma trabalhista, deveria pelo menos ler o texto, porque no texto está muito claro, não há nenhum direito sendo suprimido da classe trabalhadora. O racionamento continua aqui no Distrito Federal. Estão sem água os moradores da Asa Norte, Noroeste, Vila Planalto, Itapuã e parte dos condomínios de Sobradinho e de Itaguatinga. Vicente Pires, Colônia Agrícola, Samambaia, Jockey, Vila São José e Santa Maria também entram no rodízio desta quarta-feira. Para saber as cidades de amanhã, basta acessar caesb.df.gov.br. A seguir, começa a Semana pra Minha Brasília. Você confere um trecho da conversa com o baixista dos Raimundos. O Band Cidade volta já já.